Salve galera, começando mais um episódio do nosso Incendiados Podcast. E o nosso convidado de hoje é músico, ministro de louvor e tem uma história de vida de fé que irá te transformar. Vem comigo nessa? Bora! Isso aí galera, começamos mais um episódio do nosso Incendiados Podcast. Hoje eu tô aqui com meu amigo Marcão. Nós vamos trocar uma ideia, vamos falar de Jesus. Ele vai contar um pouco da história dele com Cristo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha, comenta, manda para os seus amigos aí, porque essa conversa aqui vai ser da hora, você vai aprender muito sobre Jesus. Marcão, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu. É um prazer poder ouvir a sua história com Deus, poder falar com você, conversar. Marcos é um grande amigo meu e tem uma história longa para contar. Eu queria que você começasse contando como foi a sua história de conversão, como é que você conheceu Jesus lá no início. Busca lá no fundo e conta pra gente aí. Beleza. A paz para todos, boa noite, né? Bom dia, boa tarde aí. E meu nome é Marcos, tenho 44 anos, sou da Igreja Mundo para Cristo. E aí agora eu vou contar a minha história para vocês. Conta aí pra nós. Então a minha história começa, eu sou, desde criança, eu sou de berço, né, evangélico. Meu pai e minha mãe já se converteram na igreja jovem, e aí até quando a minha mãe pegou e foi batizada, eu estava dentro da barriga dela, né, então já começou já aí minha vida, né. E eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo faz pouco tempo que ela batizou comigo dentro da barriga dela. E eu comecei pequeno na igreja, via os irmãos sempre lá cantando, e eu seguindo com a minha mãe e com meu pai, e ia pra escolinha dominical, esse tipo de coisa, era legal, que hoje em dia não tem, né? Assim, algumas igrejas têm, mas não é como, forte igual antigamente. Como antigamente, né? E eu comecei mais assim, só observando, não cantava, não tocava, não fazia nada. E era aquela vida de criança, né? Dentro da igreja, ouvindo tudo e sempre ali. Uma coisa que eu sempre tive, eu aprendi desde pequeno, é ter o temor de Deus. Então é o que é a minha essência de hoje, é o temor de Deus. E como que começou a minha vida com Deus assim mesmo, depois de criança, vindo crescendo, né? Eu comecei a sentar e ver os caras tocando. Aí eu via lá o tecladista, baterista, aquilo ali, e enchia meus olhos. Eu falei, caramba, que legal, é legal. Será que algum dia eu vou chegar ali e ver os caras lá? Aí foi quando eu comecei a tocar. Mas aí nunca a gente começa de baixo, né? Nunca a gente começa de cima, a gente começa de baixo. E meu primeiro instrumento que eu toquei foi um triângulo. Nunca imaginava que ia ficar lá tocando aquele jeito lá. E aí, resumindo a história, né? Eu comecei a tocar o triângulo, tinha um grupo de música só instrumental. E eles, toda vez que eles colocavam alguém para tocar na igreja, se o cara não sabia tocar, eles faziam uma campanha para o cara pegar e tocar para Deus. Porque ninguém que estava ali podia tocar para o mundo secular, por exemplo, né? Tinha que tocar para a igreja, para Deus. E era esse o propósito. Então eu vim aprendendo isso, que o propósito de tocar não é somente tocar, é fazer algo para Deus. Então eu fui aprendendo assim, comecei a tocar o triângulo, aí depois de um certo tempo, o cara que tocava o pandeirinho lá, de nível. Vou lá. O cara tava tocando o pandeiro, largou o pandeiro, fui. Aquela meia luazinha. Então eu já comecei no nível mais alto que você, que eu já comecei na meia lua. Então, aí peguei o pandeiro do cara, comecei a tocar, e toquei lá durante um ano mais ou menos, pandeirinho, vendo eles tocarem. Eu sempre tive assim, eu ouvia e tentava fazer o que eles estavam fazendo. Ouvia e tentava fazer. Não sabia o que eles estavam tocando de nota, né? Mas aí via no meu ouvido e eu ficava batendo e fluía. Até que chegou um dia que o cara da bateria saiu da igreja, aí o filho do pastor, eu cheguei nele e falei assim, ele saiu, ficava do lado dele, será que você deixa eu pegar ele pra mim te mostrar? Eu acho que eu consigo fazer. Aí ele falou assim, tá bom, senta lá. Aí ele pegou,
mandou eu sentar lá e eu tive que mostrar, né? E aí, assim, pra mim, a minha vida inteira foi observando e tentando fazer igual. Aí eu vi o cara lá, aí comecei a fazer. Curioso. Aí comecei a tocar, quando foi ver, fiquei 5 anos tocando bateria na igreja. A igreja era uma igreja grande, era em Santa Amaro, na Rua Barão do Rio Branco. Eu acho que você já foi lá. Sim. E o nome da igreja era o Brasil para Cristo. Então, assim, eu comecei no Brasil para Cristo. A minha essência é do Brasil para Cristo. Que era o que comandava o presidente, era o Manuel de Mello, que se misturou com o pastor Campos. E aí chegou na nossa igreja, que você até conheceu em Santa Amaro, né? Era Brasil para Cristo, até os meus 15 anos foi Brasil para Cristo. Então eu vivia ali, sempre indo com a minha mãe, com meu pai. Era bem rígido, né? Por exemplo, se eu chegasse de tênis... Né? Nossa, se eu chegasse de tênis, não podia nem cantar, nem fazer nada. Aí eu lembro que uma vez eu cheguei de tênis lá na igreja, né? Aí a pastora olhou assim, rapazinho, vem aqui. Aí eu fui, me chamou pro quartinho, cara. Eu falei assim, nossa, eu só tenho 6 anos, por que ela me chamou, cara? Com 6 anos, mas assim, tem coisas que a gente vê assim, não é legal na hora, mas você vai passando, você vai vendo, é questão de respeito. Naquela época isso era normal, né? E antigamente o pessoal andava tudo de terno, tanto que eu não gosto de terno, eu não uso terno. Só para casamento e olha lá e para ceia, né? Em questão de respeito. Mas não é uma coisa que eu gosto, assim. E aí depois que eu toquei a bateria, passou um tempo, eu sempre fui assim, pegava sempre o lugar de outro. Então eu esperava o pessoal dar um espaço. Assim, eu pegava oportunidades, né? Eu sempre fui de oportunidades. Encontrava oportunidade, abraçava e via o que dava. Aí o cara da bateria voltou. Saiu da igreja, ficou um mó tempão fora, voltou. Quando ele voltou, aí o cara do baixo deu do nada, que o cara, eu não vou ficar mais na igreja, vou pra outra igreja. Aí adivinha? Foi pro baixo. Aí eu fui pro baixo. Comecei a tocar baixo. Aí toquei baixo aí uns 3 anos. Aí quando foi a difusão de Brasil para Cristo para o Mundo para Cristo. E aí foi quando eu fui para Vila Joaniza. Mas quando eu fui para Vila Joaniza, antes disso aí, a gente foi para Vila Joaniza, né? Meu pai falou assim, agora a gente vai para Vila Joaniza e vamos ajudar o pastor Francisco, não sei o quê, porque meu pai tinha comprado uma casa lá em Piraporinha. Do outro lado lá. Só que aí ele falou que não deu certo, aí não, vamos morar lá na Vila Joaniza e ver que dá, alugou uma casa lá. Fomos lá pra essa casa e, quando eu olhei, você sabe como é que a Vila Joaniza é, né? É um lugar cheio de morro, assim, né? Aí eu olhei assim, nunca vou morar nesse lugar não, cara. Eu pensava comigo, né? Antigamente era pior ainda, né? Onde eu moro na Vila Joaniza, eu amo morar na Vila Joaniza. E aí, o que acontece? Nesse período aí, continuei tocando, só que daí eu toquei baixo. Aí quando eu cheguei na igreja lá, tinha poucos membros, a igreja era num barranco, era feita de madeira, e aí a gente foi pra lá. Aí o pastor Francisco falou assim, não, vamos arrumar aqui, vamos lá pra baixo, que você vê onde era o porão. Não era igual é hoje lá, na frente daquele morro. Hoje, o morro sempre foi daquele jeito. Agora a igreja não tinha aquela parte de cima. Não, era um buraco assim, ó. Era um buraco. E aí lá dentro, em cima era a igrejinha de madeira. E aí, conforme foi passando o tempo, ele fez embaixo, que é até onde foi que a irmã Ieda se... Essa igreja é famosa. Essa igreja todo mundo vai falar aqui dessa Pastor igreja. Silvio passou aqui, Pastor Ieda passou aqui. Vocês vão ter que ir lá conhecer a igreja. E quando o pastor Silvio e a Ieda foi pra lá, eu já tava lá há muito tempo. Então, assim, eu vi todas as histórias deles. E aí, o que acontece? No meu caso, comecei a tocar baixo, aí foi eu, meu irmão, eu sou mais velho, de 3, né? Eu mais 2. Infelizmente, o do meio não tá na igreja, saiu. E o outro tá na igreja, mas ele não mora em São Paulo. Quando eu era pequeno, eu cuidava muito dos meus irmãos, assim, né? E eu acabei sendo tipo o pai deles, né? Porque mais velho? minha mãe tinha que fazer as coisas. Tem uma parte, tirando um pouquinho da parte de tocar, que eu acho muito engraçado, é que quando eu era pequeno, assim, a minha mãe saía e eu tinha muita vontade de guardar dinheiro, né?
Mas não podia, né? Porque meu pai não deixava eu sair pra fora do portão. Se eu saísse pra fora do portão, eu tomava a sua, né? Então aquele negócio era igreja, casa e escola. Igreja, casa e escola. Se saísse um pouquinho daquilo ali, já era, não tinha condição, né? Só que eu sabia que às vezes meu pai tinha dificuldade, né? Financeira, esse tipo de coisa. E a minha mãe também trabalhava pra caramba, assim. Fazia um monte de coisa em casa. E quando não tinha dinheiro, ela procurava fazer limpeza, esse tipo de coisa. Aí, o que acontece? Teve uma vez que eu peguei e eu falei assim, eu quero ajudar minha mãe e meu pai, velho. Eu era novo, eu tinha o quê? Uns 9 anos. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, não fui pegar papel na rua para ver se eu conseguia vender. E aí peguei Pra ajudar o seu pai. Pra ajudar meu pai e minha mãe, né? Aí chegou lá, cheguei em casa, ele falou assim, ele perguntou pra minha mãe, aonde esse menino conseguiu esse dinheiro? Mas eu sempre faço as coisas certas, sabe? Tipo, fui ensinado assim, não podia mentir, não podia fazer as coisas erradas. Aí, então, sempre vim nessa linha, né? Eu falei, não, aí minha mãe me chamou lá no quarto e falou assim, aonde você conseguiu esse dinheiro, menino? Aí eu falei assim, mãe, eu não queria falar, né? Eu sabia que se eu falasse, eles iam brigar. Já ia brincar na hora. Aí a hora que eu falei, meu pai falou assim, a partir de amanhã você não faz mais isso. Porque ele achava que não era certo eu ficar catando papelão na rua pra conseguir o dinheiro, né? Aí tomei uma rala danada. E aí teve uma vez, Vini, que eu acho bem legal de se falar, pra você ver como que Deus tem um propósito na vida de cada um. Nesse período aí, antes de acontecer tudo isso que eu já te falei, referente à música na minha vida, eu tava soltando pipa. Isso eu só tô resumindo. Soltando pipa lá na rua, normal, ia pra igreja e tal. Mas chega um final de semana, eu peguei um radinho do meu pai, eu sempre fui curioso, né? E aí a gente não tinha condição, o que ele podia dar, ele me dava, mas eu não tive carrinho, que nem hoje muita gente tem e não dá, graças a Deus por ter. Não dá valor às coisas que tem. Então assim, eu fazia carrinho com latinha de leite, com latinha de óleo, não sei se você lembra a latinha de óleo. Não, ainda não é então, mas tinha uma latinha de óleo que era uma lata desse tamanho assim, e da Lisa, né? Lisa. Então, Agora é garrafinha, né? Agora ela é mais assim, a lata de leite ninho você conhece. Aí, eu sou novo, mas não tanto. A latinha de leite ninho, ela tinha uma parte também, não era esses de plástico, era de lata. Não, e também, por que tiraram essa lata, né? Porque para aquilo ali, para enrolar a linha de pipa era bom demais, né? Mas aí o que eu fazia? Eu usava essa latinha para enrolar a linha de pipa. Aí, tá vendo? E fazia os carrinhos. Então eu pegava, enchia de areia, colocava um arame e saia puxando, fingindo que era carrinho. Só que aí teve uma vez que eu peguei assim um radinho do meu pai e peguei, abri o radinho, que eu era bem curioso de querer entender o que tinha dentro. Sabe a linha de cobre? Sim, o fio de cobre. Eu não tinha condição de comprar a linha de pipa. Aí você vende o... Não, eu pensava que a linha de cobre era a linha de pipa. Não, pode ser, né? Aí eu peguei a linha de cobre, enrolei tudinho na latinha e fui soltar o pipa. Só que eu não tinha pipa, chamava capucheta, né? Naqueles tempos que você pega a folha de papel do caderno, dobra e fica soltando e coloca uma rabiola. Aí eu fui fazer isso. Aquelas bobinas de cobre. Enrolei tudo aquilo lá, só pra você ver como é que Deus é bom na minha vida. Então assim, eu não sou gato, mas eu acho que eu tenho muitas vidas, que Deus quer fazer algo muito grande na minha vida até hoje, já tem feito e tem muito mais. Peguei, enrolei na latinha e fui soltar o pipo. Meu pai tava lavando o carro lá e imagina aquele lugar que você mora, que não é asfalto, é só aquelas pedras grossas para fazer o asfalto. Aí tô lá, né? Meu pai falou, onde você vai, menino? Eu falei assim, vou soltar um pouquinho de pipa aqui, aproveitar que o senhor tá aí, né? Que ele não deixava você ir pra rua. Aí fui soltar a capucheta lá, comecei a soltar o cobre. E tá longe lá, e eu olho assim aquele pipa mó lindo vindo assim, eu falei, tá mandado, eu vou pegar e vou laçar esse pipa, né? Aí a linha de cobre foi, eu consegui laçar, vi o pipa lá e comecei a puxar. Adivinha o que aconteceu? Pegou no fio. Encostou no fio de alta tensão e aqueles fios que tem os 3 grandões, né? Então é grosso e aquilo ali é uma alta tensão ferrada, nem sei. Lá 12 mil e pouco. Então vocês já imaginam o que aconteceu, né?
A hora que encostou, cara, no fio, nossa, mas eu... Pum, explodiu. Quando explodiu, eu voei igual o Superman, cara. Nossa, foi longe. Voei igual o Superman, caí no chão. Só que aí, eu só ouvia muito longe. Marcos, Marcos. Aí, tipo, não tava ouvindo, eu só ouvia longe. De repente eu sinto meu pai me segurando, me levantando todo torto. Eu não conseguia falar. Eu fiquei torto. Só que não era pra ficar torto, era pra mim torrar no fio e morrer. Então essa foi a primeiro livramento de Deus. Quando eu tinha 5 anos, já estou te contando já livramentos que eu tive. E, por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu já morei em vários lugares. Já morei em morro, e a maioria das casas que meu pai fazia era em morro ou em buraco. Manja? Os vales. Então. E o primeiro livramento que eu tive não foi esse foi o segundo. O primeiro foi que eu tinha 5 anos e a gente morava num lugar, minha mãe deixava uma mulher lá. Eles sempre foram muito bonzinhos, meu pai principalmente. Então qualquer pessoa que ele conhecia na rua, ele colocava pra dentro de casa e deixava lá, e tinha comida eles davam, entendeu? Tirava da despensa e dava do que tinha. A pessoa chegava e falava, eu quero isso, eles iam e davam. E eu desde pequeno falava assim, eu pensava comigo, eu não podia falar que senão eu tomava um couro, né? Eu falava, pai, não faz isso, cara, não faz isso. Só que eles não me ouviam, que eu era criança. E aí chegou um certo dia que uma vizinha pediu pra minha mãe um óleo, só que a minha mãe não tinha, ela só tinha um óleo. E meu pai não tinha feito a compra, né, do mês. E a gente já passava dificuldade, né, velho? Porque 3 irmãos, 3 crianças pequenas, e meu pai ter que cuidar de nós todos. Ele trabalhava na Caloi, fazia bicicleta, e eu nunca tive uma bicicleta. Depois de anos que meu pai trabalhava na Caloi, eu ganhei uma bicicleta dele. Aí, o que acontece? Essa moça que minha mãe não quis dar o óleo, saiu com raiva. Aí passou um mês, do nada eu fiquei doente. Fiquei ruim, comecei a ficar mal, comecei a engordar. E ninguém sabia o que era. A minha mãe começou a me levar no hospital, né? Foi a primeira casa que a gente morou, que meu pai fez. E aí eles não estavam tendo mais condição de cuidar de mim, com 5 anos. Aí eu comecei a inchar. Aí você imagina um menino de 5 anos usando roupa de menino de 15. Eu fiquei muito gordinho. Nossa, se você olhasse e falasse assim, aquilo ali não é o Marcos, não era aquela criança que, né, que era normal. Aí eu comecei a inchar. E aí eu fui desenganado pelos médicos. Eles pegaram, minha mãe foi... Isso resumindo a história. Foi pra igreja, aí também tava achando estranho. Aí o médico falou assim pra minha mãe, eu fiquei Natal e Ano Novo. E os caras começaram a tirar um monte de sangue no meu braço. Pra você ter ideia, eu olhava pro meu braço assim, meu braço todo roxo. De tanto sangue que eles tentavam tirar. E não encontraram o que era. Até que chegou um dia, o pastor Campos pegou e falou pra minha mãe assim, isso que seu filho tem não é enfermidade normal. Isso aí foi obra de bruxaria que fizeram. E aí Deus mostrou pra ele que era uma obra de bruxaria, né? E nesse dia, aí que eu vejo que começa a mesma história, né? Porque a minha mãe pegou, não sabia mais o que fazer, aí o médico falou assim, você leva seu filho que ele vai morrer em casa. Não tem mais o que a gente fazer aqui. E eu lembro na minha mente, assim, de 5 anos, assim, eu lembro eu sofrendo no hospital, doido pra ver minha mãe. Tanto que uma música do mundo que me deixou assim, pensando, e eu sempre que eu ouvia aquela música, eu lembrava do que aconteceu comigo. A turma do Balão Mágico. Super fantástico. Nossa! Aí, quando saiu aquela música naquela época, foi o dia que eu peguei e fui internado, e fiquei Natal, Ano Novo, fiquei uns 3 meses no hospital. E a minha mãe não teve Natal nem Ano Novo, porque eu fui internado. Tava lá junto. Aí, quando o médico mandou eu embora pra casa, aí minha mãe foi chorando, né? Eu perguntava pra minha mãe o que ela não falava, né? Ela sabia que eu ia morrer, mas não falava. Aí, quando o pastor Campos chegou, já estava próximo de um outro Natal e Ano Novo. E eu já tinha passado já vários meses fazendo um monte de exame. Esse tempo todo ainda ruim. Quase um ano nesse negócio aí.
E eu inchando, ficando gordo, não parava. Daí, quando ele orou, ele chamou toda a igreja e falou assim, irmãos, vamos ficar de pé e a gente vai orar hoje pelo Marcos. E aí ele chegou na minha mãe e falou assim, você crê que ele pode ser curado? Porque o que fizeram para vocês foi uma obra de bruxaria. E aí ele falou, Deus me mostrou isso, isso e isso. Eu vou orar por ele, quando você chegar na sua casa, você vai em tal lugar, era atrás do fogão. E a minha mãe sempre limpou o fogão. Vai ter lá, atrás desse fogão, vai ter um sapo com a roupa dele costurada na boca dele. Então a mulher fez para os meus pais, só que ela costurou, mandou fazer com a minha roupa. E, então foi obra de bruxaria. E na teoria da mulher lá, depois ela foi e falou para minha mãe, pediu perdão, depois que passou muitos anos, né? A teoria dela era que tudo que acontecesse com o sapo lá ia acontecer comigo. Então o sapo ia morrer. Era isso, gordo, estufado, né? Aí o pastor falou isso, quando chegou lá, o pastor orou, falou para minha mãe assim, a partir de hoje, o seu filho não é mais seu, o seu filho é de Deus. E aí começou. E quando ela fez isso, ela fez um voto que a partir dos meus 5 anos até os meus 15 anos ela ia fazer um culto de ação de graça para minha vida. E aí o que aconteceu? A gente chegou em casa, naquele dia mesmo, como era Natal, tinha aquele banquetão, né? Que toda a igreja faz, né? Dia de Natal, um banquete e aquele piruzão. E o médico falou assim pra minha mãe assim, você não pode comer nada de sal. Se você der um pingo de sal na boca do seu filho, ele morre na hora. E aí ela falou assim, mas tudo que eu comi era sem sal. Você imagina, você ter que comer... 5 anos. E comer tudo sem sal, não podia comer nada. Aí, cara, nesse dia quando o pastor orou por mim, a minha mãe creu e ele falou assim, ele vai descer lá embaixo, na ceia de Natal, você não vai proibir de comer nada, mesmo você sabendo que ele pode morrer. Mas então a fé dela, né? Com Deus, que Deus ia me curar, então se ela me entregou para Deus, tinha que entregar totalmente. Sim. É isso aí. Então o negócio foi meio treta para ela, né? Como mãe. Aí eu desci lá embaixo, cara, minha mãe nem sabia disso. Tinha uma amiguinha minha da igreja, né? Sabe esses palitinhos, sal grosso? Eu sei, cara. Eu chego lá embaixo. Eu chego lá embaixo, a menininha vem e me fala, Marcos, você quer? Aí eu peguei e comi o negocinho com sal grosso, minha mãe nem sabia, mas eu já tinha feito a oração lá, mas eu também nem sabia, não entendia muito bem, né? Eu comi o sal grosso lá, então não morri. Aí comi pernil, comi tudo que era tipo de comida lá. Minha mãe fez o voto dela, que se eu ficasse curado, ela ia fazer o culto de ação de graça, e ela fez o culto de ação de graça até os meus 15 anos. Quando chegou em casa, ela viu que o bicho estava morto, atrás do fogão, e era obra de bruxaria. Então, assim, Deus me curou, eu fui desenganado pelos médicos nesse tempo aí. Então, a primeira vez comigo foi essa daí, fui desenganado. A segunda foi essa que eu tomei o choque. Tudo isso bem pequenininho. A primeira foi com 5 anos, a do choque foi com 9, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, não tem jeito pra morte? Tem sim, pra Deus tem. Então, assim, quando ele tem um propósito na vida de qualquer pessoa, a pessoa não morre. Você pode cair de onde for. A outra vez foi... Essa foi o que mais me marcou na minha vida, né? Essa me marcou, fora esses daí, depois de um tempo muito grande, já eu volto lá pra parte da música. Tá bom? Não esqueci não. Então eu já tô contando já um pouco do testemunho para ser mais rápido. Como que é mais sobreviveu antes de chegar na música, antes de chegar aqui, né? Quando aqui mesmo na Vila Joaniza, já depois de grande, depois de casado já, eu tenho 2 filhas, né? Uma tem 19, a outra tem 23, acho que é isso. E agora eu também sou vô, né? Agora eu tenho uma netinha.
Mas aí o que acontece? Eu peguei, eu tinha muita vontade de viajar. E aí eu peguei e falei assim nesse tempo até o pastor Silvio estava na igreja. E o pastor Murilo hoje, que é meu pastor, ele se converteu e tal, era obreiro lá, e ele falou assim, ô Marcos, a gente acabou virando amigo, né? Ele falou, vamos lá pra Bahia? Eu falei assim, mano, como é que eu vou pra Bahia, né? Eu comprei um carro, meu carro é velho, né? Aí eu tinha aquele Santana 2000, né? Aí eu falei assim, caramba, como é que eu vou agora com esse carro todo ferrado assim, não tinha pneu, né? Não tinha um pneu bom para poder viajar e o carro não tinha feito a revisão. Aí eu falei, beleza, vou assim, né? Aí era meu sonho. Aí eu falei com a Suza, né, que é a minha esposa, eu falei assim, ó, vamos ir pra Bahia, né? É oportunidade, né? A gente não conhece ninguém, lugar nenhum, né? Oportunidade de a gente viajar a primeira vez, né, pra algum lugar diferente. Aí a gente começou a orar, né? Porque a gente não faz nada sem orar antes, né? A gente começou a orar e pedir direção para Deus. Será que é para mim fazer isso mesmo, Senhor? Me dá uma palavra, né? Mas a gente fica naquela, me dá uma palavra e abre a Bíblia e fala assim, vamos ver o que vai vir, né? No chute. Aí eu abri a palavra e tava falando lá, tipo assim, vai que aonde você for eu estarei contigo, né? Aí eu falei assim, isso aí é pra mim, é pra mim. Aí eu falei pra ela assim, amor, eu acho que é pra gente ir, né? Aí ela falou assim, então vamos, né? Aí naquele dia a gente tinha acabado de pegar o 13º, eu falei assim, então vamos. Só que eu não tinha pneu pra poder ir. Aí eu falei assim, a gente vai ter que colocar o pneu, a gente vai ficar sem dinheiro. Aí tinha o quê? Uns R$1.000 pra poder ir e voltar. Só que aí nesse período de querer ir e não ir, veio uma irmãzinha chegando em mim assim, Marcos, eu tive um sonho e eu sei que você vai viajar. Eu não queria falar pra você, mas Deus tá me incomodando e eu preciso falar. Aí eu falei assim, essa irmã é quieta na igreja, eu não sou muito de acreditar em qualquer pessoa que vem ficar falando, porque tem um monte de falso profeta, né? Julga as profecias. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E assim, quando Deus fala comigo, eu sinto. Eu sei quando é de Deus e quando não é. E essa menina era uma menina que ficava quietinha lá, né? Lá no fundo da igreja. Você imagina, a menina nunca falou nada com ninguém. Aí a menina veio e falou pra mim assim, eu sonhei, Deus me mostrou uma coisa, que você estava dentro de um caixão, só que você não estava morto. E eu sei que você vai viajar. Se você quiser viajar, você pode viajar. Mas você ora e que Deus vai estar na frente disso. Aí eu falei, mano, não vou mais viajar não, cara. Você é louco? Eu falei pra minha mulher, né? Eu falei assim, eu não vou mais viajar, sai fora. O que será que vai acontecer? Aí a gente pegou e orou de novo, né? Aí eu falei assim, quer saber? Vamos ver o que Deus quer falar com a gente. A gente abriu a Bíblia de novo. Mesma coisa. Pode ir que eu estarei contigo, né? Aí eu falei assim, quer saber? Então a gente vai. Só que eu não tinha pneu. Adivinha quem me emprestou as 4 rodas com os 4 pneus? Eu não sei, né? O seu pastor. Ele ficou sem pneu e... Eu dei o meu pneu velho pra ele. Mas pra você ver, tudo se encaixando, porque se Deus falou que eu ia, eu fui. E era só passeio, eu queria, tinha aquela vontade de conhecer. Aí, cara, a gente foi a viagem toda, tranquilo. Eu amassei a roda do Silviano. Porque pra ir pra Bahia, cara, tem muito buraco, né? E aí, quando tava chegando já lá na cidade que o Murilo nasceu, né? A roda do Silvio vai e amassa. Aí eu falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer agora? Vou ter que dar outra roda, como é que eu vou chegar lá e vou falar pro Silvão que eu amassei a roda dele, né? Mas eu já ia ligar pra ele, que eu gosto sempre das coisas certinho, então eu ia ligar pra ele e falar, amassei sua roda, mas vou arrumar, né? Aí quando a gente chegou, você vê como que Deus faz tudo. Quando a gente chegou lá na Bahia, o único cara que mexia com roda era amigo do Murilo e da José. Aí o cara falou, deixa eu olhar sua roda aí. Aí eu levei a roda lá, tava toda amassada a roda, eu passei num buraco lá. Aí o cara falou, deixa a roda aqui, deixa eu tocar aqui, mais tarde você vem, porque lá é tudo perto, né? Chama Itabu no lugar. E aí o cara arrumou a roda. E aí eu comecei a andar lá. E o cara não cobrou um centavo, você acredita num negócio desse? Então assim, foi feito por Deus, né? Então assim, tudo que a gente tem
quando a gente quer fazer alguma coisa, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Aí quando chegou, a gente se divertiu, passou 5 dias lá. E aí a gente veio embora. Quando a gente veio embora, Deus já tinha falado. Se prepara, ora. E esse tempo todo, cara, aonde eu ia, eu já oro, né? Eu oro pelo menos umas 3 vezes no dia. E eu sempre fiz isso. Então não mudou nada. Continuei fazendo isso, faço até hoje. E aí eu sempre orando, Senhor, o que vai acontecer, né? Eu me diverti, mas eu tava com aquilo, a irmã falou lá, eu não podia esquecer. E aí eu orando, não aconteceu nada, me diverti, aí a gente veio embora. A gente saiu de lá, era tipo umas 3 horas da tarde, aí começou o dia a cair até chegar à noite. Nesse período aí que a gente saiu de lá, a gente veio com o meu carro, e lá você sabe que pra ir pra Bahia é uma mão pra ir e outra pra voltar, e não tem acostamento. Então assim, se você precisar de acostamento, não tem. Aí o que aconteceu? Tô com o meu carro lá, tinha um caminhão aqui, o Murilo sempre andava na minha frente, que tinha mais experiência. E aí você estava em 2 carros? Em 2 carros, o Murilo sempre na frente e eu atrás, porque eu não tinha experiência nenhuma, primeira vez andar 1.800 quilômetros. Aí eu fui, isso aconteceu na volta. Quando eu estava começando o dia a ficar mais escuro, assim, do dia pra noite, eu fui querer, o Murilo ultrapassou um caminhão, e imagina aquela subida assim, que você não vê o fim da subida. Mas era uma reta muito grande, então eu falei, essa alegria, né? Vou acelerar, meu carro era 2.0, vou acelerar, vou conseguir com o Murilo. Aí parou um caminhão aqui, só pra você ter uma ideia, parou um caminhão aqui é meu carro, certo? Um monte de carro já na minha frente, o Murilo passou, foi. E eu continuei aqui. Aí quando eu vi que o Murilo foi, eu falei assim, não tem carro nem eu vou ir. Fui. Quando eu fui, cara, o carro começou a ficar aqui, um monte de carro, não tinha como mais eu voltar. Não podia voltar. E aí o carro meu carro não começou a deslizar, tipo, patinar, se acelera como se tivesse um problema no disco de embreagem. Meu carro começou a patinar e o carro não saía do lugar. E dentro do meu carro, naquele tempo lá tava eu, a minha esposa na frente, a Milena pequenininha e a Pamela pequena, a Patrícia e a filha dela no colo dela. Pra você ver, né, como a gente nem pensa, hoje a gente tem que andar de 3. 6 pessoas no carro. E criança, né, 3 crianças. Então assim, naquele tempo todo mundo andava assim, de qualquer jeito, né. Aí o carro não saía de trás, cara, e o carro andando, aquele monte de carro aqui, e eu falei assim, esse carro não anda, não sei o que está acontecendo, né? Deu problema naquela hora ali, o carro. E o Murilo já tinha passado. Aí eu falei assim, tô quase conseguindo. Aí começou a ficar meio inclinado. Quando eu olho, cara, lá no horizonte, vendo aquele caminhão grandão, sabe esse caminhão bem gigante? Que é escrito hambúrguer, que os caras pegam e colocam assim, que você não consegue ver a cabine. Aí eu vi naquele caminhão vindo e meu carro não saía, vindo. E eu desesperado assim, pensando na cabeça. Eu não fiquei com medo. Eu pensei na cabeça, caramba, será que eu vou conseguir sair daqui? E o carro acelerando. Cara, chegou uma hora que eu vi aquele caminhão, imagina, você não tem mais jeito. Todos os carros aqui. O caminhão só tava isso aqui, ó, de mim, de chegar. E eu via que o caminhão tava vindo muito rápido. E eu não saía dos 80 por hora, né? Ficava e não saía. Aí até que chegou, e aquele caminhão começou a chegar. Eu só vi o Murilo parando lá na frente do carro, mano. E não tinha mais jeito. Ali era a morte certa da gente. E porque quando aquele caminhão batesse na gente, quando batesse, tinha um caminhão do lado. O caminhão ia jogar o carro para baixo do outro caminhão e ia passar por cima de tudo. Mas pra você ver como que Deus é, né? Pra mim isso foi a coisa mais marcante da minha vida, porque pra mim isso foi um sobrenatural que eu vivi. E você imagina, não tem como sair daqui. Naquele dia lá, a minha esposa olhou pra mim assim, deu aquela regalada de olho assim. Aí ela olhou pra mim assim, tipo,
Tipo, ela, como se ela estivesse falando, não, a gente vai E morrer. agora? Não tem mais o que fazer. Aí, na hora, eu só apertei assim no volante, olhei pra frente e esperei o caminhão bater. E eu falei assim, bem tranquilo, porque assim, eu não sou um cara que tem medo de morrer, porque eu sei que eu sou de Deus, e Deus tá comigo. Então, tô tranquilo. Aí na hora eu só olhei assim e falei assim, meu Deus, do jeito que eu falei aqui, imagina eu dentro do carro, todo mundo dentro e o caminhão de frente. Quando eu falei isso, cara, a gente só parou pra sentir e morrer. Mas Deus não deixou. Aconteceu isso aqui, ó. Imagina aqui, sem jeito, o caminhão na frente, que é a xícara, aqui é o caminhão, aqui é os carros. A gente só sentiu algo fazendo isso daqui, ó. E aí eu senti o caminhão, passou. Cara, você consegue explicar isso? Não. E só de falar eu sinto arrepio, velho. Porque foi muito sobrenatural. Eu senti a mão de Deus segurando o carro e colocando na frente. É como se ele estivesse vendo um filme que dá um play no controle. De volta no... Não, e aí você faz o que você quiser, você muda aquele cenário. E aí eu só senti o caminhão passando e meu carro já estava na frente do outro caminhão. Eu não fiz nada. Eu não virei com tudo, eu não fiz nada. E eu continuei depois, na outra mão, eu continuei e o carro continuou andando. E o Murilo pegou, eu vi que o Murilo saiu do acostamento, ele não deixou parar. Ele continuou andando. Aí depois de mó tempão, a gente parou o carro, porque além de acontecer isso daí, o carro quebrou o para-brisa. Quebrou o para-brisa. E aí, depois de um pequeno acidente de percurso aqui, o Marcos estava contando sobre o acidente dele e aconteceu um acidente aqui, testemunho rápido na hora. O Marcos estava falando do para-brisa do carro que parou de funcionar depois do momento lá sobrenatural. Isso, aí o que aconteceu? O para-brisa também começou a dar problema. Aí imagina eu dirigindo o carro com a cabeça para fora. Lá vai eu dirigindo. Já tinha acontecido e eu tava com o coração na boca, né? O negócio tinha acontecido, eu não acreditei que eu tava vivo. Pra mim, assim, eu falei, o que eu tô fazendo? Aí eu comecei, conforme eu tava dirigindo, tipo, Deus me mostrava como que eu ia ficar, como que eu fiquei se eu tivesse morrido. Imagina, então, tipo, Deus me mostrou assim, que aquilo ali não era minha hora. E por isso que eu tô aqui, né? Pra glorificar o nome dele. E hoje eu sei que eu sou de Deus mesmo. Não tem como eu falar que eu não sou dele. Então eu vivo para ele, tudo que eu faço é para ele. Eu tenho muita, como é que eu posso dizer assim, muito temor de Deus em tudo que eu faço. Então assim, eu não faço nada por fazer. Por exemplo, o dom que eu tenho hoje de tocar, não é um dom, é um talento que eu tenho de tocar, eu dou para quem precisar. Por exemplo, se você vai casar e chegar em mim, você for da igreja, você chegar em mim e falar assim, Marcos, dá para você tocar, eu não vou cobrar. Eu vejo muitos amigos meus que cobram, né? Mas uma coisa que Deus me deu de graça, não tem como eu cobrar de uma pessoa cristã, ou até mesmo de um amigo, né? Então eu faço, tudo que eu faço hoje na igreja, eu faço com prazer, com amor, e eu tenho a vontade de fazer, sabe? Eu tenho prazer em fazer o que eu faço hoje. Então esse foi um pouco do meu testemunho de muita coisa que aconteceu na minha vida. Isso aí que você falou do acidente, eu vivi algo parecido. Não foi relacionado ao acidente, mas esse negócio do carro sair daqui e ser colocado aqui, eu já vivi algo parecido. A gente estava numa viagem e o carro quebrou, deu um problema no freio traseiro da roda, a roda travou. E naquele momento a gente parou ali, aquele desespero, estava incandescente a roda assim, quase pegando fogo. Eu sei que eu dei uma destravada na roda, só que a roda ficou praticamente solta, aí batendo e batendo. E a gente começou a andar à procura da próxima cidade para parar. E a gente estava andando tipo a 30 por hora numa rodovia e a roda batia, e aquele desespero. Aí eu lembro, eu tava Ana Paula, tava minha mãe, minha sogra. E eu lembro que a gente saiu da rodovia, andamos um pouquinho e vimos uma pousada e paramos. Até aí, beleza. A gente lembrava que tinha sido muito rápido. A gente chegou naquela pousada, arrumamos o carro, seguimos a nossa viagem e não demos conta do milagre que a gente tinha vivido ali. Por quê?
No ano seguinte, nós fomos pelo mesmo percurso, para o mesmo lugar. E nós passamos pelo local que o carro quebrou e fizemos o mesmo caminho, passando em frente à pousada. E nós andamos uma distância de 60 quilômetros. A gente andou mais de 1 hora de carro. E a gente começou a andar ali, a gente não acreditava, a gente andou tudo isso naquele tempo. E, a gente não consegue explicar, sem mentira nenhuma. Naquele tempo que a roda estava correndo o carro, Deus pegou aquele carro e colocou assim, ó. Ninguém consegue explicar, mas foi muito rápido. A gente não viu. O que a gente viu no ano seguinte, a gente não tinha visto nada disso. Então, quando a gente foi no ano seguinte, começou a olhar tudo aquilo, a gente viveu um milagre naquele dia. E foi isso. Deus pegou aquele carro e colocou lá. O carro quebrado no meio de carreta e balançava assim, eu lembro. Só que foi rápido. A gente andou um pouquinho, chegou na pousada e a gente não sabe explicar como. Então, Deus, ele faz esse tipo de coisa. São milagres que às vezes a gente até às vezes não dá valor, né? E assim, tem coisas simples que Deus faz com a gente. Que a gente às vezes não dá valor no dia. Já aconteceu de eu estar usando fone na rua, tô andando assim, o carro passa com tudo, eu não vejo o carro, quando eu vi, eu falei, nossa, mais uma, se livrou da morte mais uma. Então assim, a morte para Deus, os outros falam assim, não tem jeito para morte, para Deus tem. Eu sou prova viva disso, né? E assim, eu sou muito tranquilo referente em questão de morte, assim. Tudo isso, né? A gente conhecer a Deus, que essas coisas faz a gente conhecer a Deus, né? Faz a gente entender quem Ele é. E o conhecer a Deus, ele está diretamente ligado à nossa adoração. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente adora Ele. Eu costumo dizer, porque não tem como a gente adorar um Deus desconhecido. Uhum. E como é que você vai adorar um Deus que você não conhece? Não faz o menor sentido. E você, como ministro de louvor, como músico, como é que é para você essa vida de tocar, de cantar, de fazer adoração, ministrar adoração na igreja? Conta um pouquinho pra gente isso aí. Aí eu volto para a parte que eu estava falando lá. Da música de como depois que eu parei de tocar o baixo, olha só a reviravolta que deu. Eu vim para Vila Joaniza, a igreja mudou o nome também para Mundo para Cristo. Depois de um monte de coisa que eu já tinha contado aqui. E aí teve uma coisa na igreja que um pessoal quis sair, mas saiu muita gente da igreja. E aí tinha eu, o Éder, não sei se você conhece o Éder, filho do irmão Gildo. Era eu, o Éder, meus 2 irmãos que tocavam, né? E saiu meu irmão, saiu o Éder, saiu meu outro irmão, ficou eu sozinho na igreja. E aí você imagina. Aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Eu não sei tocar, eu só sei tocar baixo, bateria e se você sabe, para tocar baixo só na igreja não vai rolar. Mas mesmo assim, né? Quando não tem jeito, você vai lá e toca, mas fica muito feio. Aí eu fui obrigado a assumir o teclado. E o teclado hoje é o seu instrumento, né? Hoje eu toco teclado na igreja, vai fazer já quase uns 15 anos já. Eu tenho 44, então você imagina, né? O teclado foi assim, eu nunca gostei de teclado. Quando eu era mais novo, naquele tempo eu te falei lá que eu comecei a tocar pandeirinho, quando eu toquei o baixo, teve uma parte ali, quando eu estava tocando baixo, os pastores quiseram me colocar em aula, e aí eu comecei a fazer aula, só que tipo, o cara começou a falar assim, agora você vai sentar aqui e... Pô, eu falei assim, o cara vai mandar eu sentar aqui e vai mandar eu tocar o teclado, né? Eu vou tocar o teclado. Que nada, o cara vai me dar uma partitura lá e falar assim, ó, você tem que começar a escrever a clave de sol aqui e fazer assim, assim, assim. Aí eu falei assim, tá bom, né? Os caras tá pagando pra mim, né? Eu vou ter que fazer agora. Você nunca gostou muito de teoria, né? Não cabia pra mim aquilo ali. Pô, eu vinha vendo os caras tocar e conseguia fazer igual. Eu ouvia os caras, conseguia ouvir e fazia. Tudo só ouvindo. Tanto que hoje eu toco por ouvido, né? Eu escuto e toco. Eu puxo as notas tudo, você fala aí, vai cantar, eu vou lá e puxo. Você já tocou comigo, você sabe como é que é. Então assim, o irmão pode chegar qualquer irmão de qualquer lugar. Ele vai começar a cantar, eu já consigo puxar a nota. Mas eu vejo que isso aí é um pouco também da mão de Deus na minha vida, entendeu? Tem coisas que é inexplicável, né? Que Deus dá pra cada um conforme tem que ser. Então eu sou uma pessoa meio inexplicável ao que eu faço. Nem eu entendo como que eu toco o teclado.
Não, e galera, o ouvido do Marcos, assim, eu já toquei com ele, é absurdo. O cara cantou, bateu a primeira nota ali, ele já consegue identificar ali a nota, já consegue acompanhar qualquer coisa. Tem uma coisa que eu faço, ó, que estranho. Consigo mexer a orelha, então eu acho que isso daí é como se fosse captação de... Captação, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso aí não, pô. Vai virar meme, pô, vai virar meme. Não, com certeza. Vamos lá. E aí, o que acontece? Eu comecei a tocar o teclado, né? E só pode se contrair, pessoal, né? Quando eu comecei a tocar o teclado, cara, foi uma coisa muito doida, porque eu não sabia nada. E aí a pastora Jaci começou a falar assim, não, você tem que conseguir tocar, não sei o quê. E eu, assim, eu não sabia, e eu falei assim, tá bom. Aí eu fui orar, né? Falei, Senhor, eu tô agora sozinho, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei eu ficava ouvindo, aí ia tocando. No começo era bem feio, né? E aí eu descobri o transposer, né? Aí ficou fácil. Aí eu tava com muita dificuldade, porque fazia todas as notas. Dó é tranquilo, o Ré mais ou menos. Quando vai começar a chegar no Mi, vai para as notas lá. Acidentes. Nossa, aquelas pretinhas lá, meu pai do céu. Aí eu comecei a ficar assim, já com medo, né? E aí Deus me deu a estratégia do transposer, né? Então hoje eu toco qualquer música em Dó e... Aí fica fácil. Só que assim, né? Qualquer um que toca no transposer também, né? Eu já tive situações que eu fui falar pro cara tocar no transposer e ele não sabia. Então eles têm dificuldade de tocar. Não sei se você já chegou a mexer em... Pra você, é violão que você toca. Não, violão não dá. E Tem o pessoal que colocar no coloca... traste, mas mesmo assim não... Não dá pra você fazer todas as notas. Não, você Você precisa vem fazer. trazendo no timbre. E você tem que fazer. Pra você ali no transposer, é bom que você toca a mesma nota e ela soa na Só que diferente. sustenido não dá pra fazer, É, melon não dá pra fazer, então você tem que se virar também. Entendeu? E foi aí que eu comecei a tocar o teclado. E tô tocando até hoje. Aí quem não me conhece e não sabe desse segredo do transposer, mas eu não tenho problema de falar, porque é o que eu faço. É assim que eu toco. Você pode falar assim, poxa, mas você nunca teve interesse em aprender? Na idade que eu tô hoje, eu quero aprender sim, só que eu quero fazer. Então, como eu consigo e sei fazer, Você faz. eu faço. Para mim, o que importa é eu fazer. Teoria, para mim, eu não quero provar para ninguém que eu sei. Se você estudar, você pode dizer que estudou. Eu quero servir. Se Deus me deu essa capacidade de fazer e conseguir fazer, eu pego, estou fazendo, consigo fazer, eu acho que até bem, né? Pelo menos as pessoas que falam, é difícil você se olhar, como será que é ele? Como que é eu? Tem hora que eu fico parado assim, falando, como que é eu? Como que as pessoas me veem, né? Mas assim, eu não me importo assim, porque eu sei que eu ando na linha, eu tento ser o máximo do possível, andar no caminho certo, com o temor total de Deus, é o que... Em todas as ações. O que me sustenta e que nunca me deixou a sair dos caminhos do Senhor é o temor que foi plantado no meu coração desde tudo que aconteceu, né? E a gente sabe que pro cara chegar, né, nesse nível, pro cara aprender, músico de igreja sofre bastante, né? Eu particularmente, quando eu comecei, você deve conhecer um pouquinho lá da minha história, eu, o Vitão, o Léo, essa galera aí, todo mundo tava aprendendo a tocar. E em um momento lá ficou só a gente. Aí chegava as irmãs lá, vamos cantar o hino da harpa. As irmãs começavam a cantar. Pra mim era o pior pesadelo do mundo, era o hino da harpa. Por que pra vocês sempre é assim? É o Não, hino da harpa, por quê? né? Porque às vezes tem aquela irmã que não tá cantando no tempo direitinho, ou ela acerta a nota no começo e muda, ou às vezes ela tá até cantando certo. Porém, eu tinha muita dificuldade de conseguir entender qual a nota era. No começo eu não achava o tom de jeito nenhum. Aí o que acontecia? Ficava aquele negócio, o pessoal começava cantando, aí ficava aquele pam procurando, Parece que tá tudo e desafinado. o pessoal da igreja olhava meus caras, não sabia nem tocar. Aí viu o pastor Silvio e falou, deixa só as vozes aí, deixa só as vozes aí. Então, tipo, todo culto pra mim era um terror, porque chegava esses momentos, aí chegava o pessoal vinha de fora pra cantar. Mas você vê, Eita, olha a situação, você já passou por isso. E eu, para chegar onde eu cheguei, as pessoas veem a gente às vezes tocando, acha que é fácil, que é normal. Eu tive já algumas situações assim, da pessoa chegar e falar assim, mas as pessoas acham que o Marcos sabe tudo. Não é isso. A gente colheu
plantou, eu plantei para mim colher depois de quantos anos? Depois de velho já. E as pessoas às vezes acham que, mas tudo ele pega, e você vê que às vezes acontece isso. Pessoas que acabam tendo inveja de uma coisa que Deus deu. Eu já cheguei a falar para uma pessoa, falei assim, eu não tenho culpa se Deus quer que eu seja assim, que eu tenha facilidade. E às vezes isso incomoda em algumas pessoas, né? Você vê que tem pessoas que às vezes se incomodam com isso, né? Mas eu não me importo não, cara. Eu faço para Deus. É que eu sempre falei até pro meu pastor, às vezes ele até achava ruim, né? Meu pastor Francisco, eu amo demais ele. Hoje ele não tá mais lá. Ele foi descansar, né? Não morreu. Vamos deixar bem claro, né? Ele teve o tempo dele na igreja. Esse vídeo aí vai achar que você tá matando ele, teve o tempo dele na igreja. E aí acabou o Murilo assumindo, né? O Murilo é um amigão meu, hoje é meu pastor, né? Sou muito feliz com todos eles. Aprendi muita coisa com o meu pastor, com a minha pastora. Eu era muito assim, eu sou um cara muito ou é ou não é. Porque eu aprendi com eles. Tudo que você for fazer, ou é ou não é. E quando eu fui líder da mocidade, você sabe um pouco da história de liderança. E quando o meu chamado é ser líder. Eu não preciso falar que eu sou líder. Você tem uma liderança. Quando eu chego nos lugares, as pessoas acabam me chamando para fazer e quando eu vejo eu já estou fazendo. Entendeu? E é natural isso daí. É uma coisa que Deus colocou na minha vida. Aí quando você fala assim, mas em questão de cantar, por exemplo. Eu vim começar a cantar depois quando eu estava com 17 anos. Eu só tocava até então. Comecei a tocar o teclado que eu te falei. Aí aprendi, mano. Fui tocando e peguei a facilidade que hoje você vê, que eu vou às vezes na sua igreja, toco com vocês lá. A facilidade de o cara chega, começa a cantar e eu vou tirar nota. E foi fluindo. Tudo isso com muito treino, né? Muito tempo tocando. Eu não digo nem assim, né? Assim, eu fui colocado a fazer. Você tem que fazer. Então, mas você foi fazer, foi fazendo. Acabou vindo, né? E vai indo, eu fui aprimorando. Minha audição sempre foi boa. Então, assim, eu ouço as coisas muito fácil. Se você estiver lá no banheiro suviando, eu sei o hino que você tá cantando. Você não vai ficar falando, cara, desafinado no chuveiro que... Mas você quer ver, né? quando eu ouço alguém desafinando, cara, eu demonstro no meu rosto, mas não é porque eu quero, cara, é sem querer. Eu faço assim, é porque dói nos meus tímpanos, sabe? E às vezes na igreja, assim, pra você ter ideia, na minha igreja tem 10 grupos, né? Agora tem um pouquinho menos, tem o grupo das irmãs que canta, aí tem o meu grupo que chama Ramachia. Louvor, né? Isso. Então, pra você ter ideia, esse meu grupo já vai para 28 anos. Eu sou líder dele. E aí, assim, foi feito esse grupo porque quando eu vim para a igreja de Vila Joaniza, a mocidade estava numa pegada, aí acabou a mocidade, tinha só um grupo chamado Brilho Celeste, que era de todo mundo junto. E a mocidade acabou, né? Mas como eu era novo, eu nunca imaginei ser líder de nada. Aí eu cheguei na pastora e falei, pastor, aqui não tem mocidade. Eu poderia pegar algumas pessoas e fazer um grupo? E aí eu coloquei o nome do grupo Ramachia. Aí que surgiu o Ramachia. Foi um grupo assim. Eu via que não tinha mocidade, eu falei, eu vou pegar um mais velho, outro mais novo. E vamos se tornou um grupo de louvor. Se tornou um grupo de louvor, mas não era o grupo de louvor da igreja. Era um grupo que cantava como se fosse uma mocidade. E aí tô com ele até hoje. Eu amo esse grupo. Então, assim, eu dirijo o grupo e eu aprendi com isso. E aí que eu vim começar a aprender a cantar. Aí eu fui pro grupo de louvor, né? Que eles chamavam de levitas, né? Era só um nome, né? Que a gente sabe que levita é da tribo de Levi. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ser bem velho, né? Aí, o que acontece? Nesse grupo tinha a líder, que chamava Vera, né? E ela tinha muito conhecimento em liderança, né? E aí, nesse período aí, eu ainda não tocava teclado, não. Esse período é o pessoal que saiu. E eu peguei e comecei a aprender a cantar. Eu era um cara tímido.
Hoje eu falo aqui de boa, tranquilo, olhando pra câmera, olhando pra você, em qualquer lugar. E naquele tempo não, eu chegava na igreja assim e ficava assim, ó. Não abria nem a boca, cara. E foi passando o tempo, cara, porque depois que eu casei. Depois que eu casei que eu fiquei assim, mas nada a perder falante agora. Eu falo pra caramba, né? Mas aí o que acontece? Eu fui aprendendo a cantar, em parte do louvor que nem você tinha perguntado, foi aí que eu comecei a me encontrar no louvor e ver que fluía, né? Só que eu orei, né? Tipo, eu falei, Senhor, eu não quero cantar por cantar. Eu quero que através da minha vida pessoas venham a ser salvas, venham a se render a Deus, pessoas venham a ser curadas. Porque quando a gente foi separado para ser grupo de louvor da igreja, a gente foi ungido para isso, né? Chegou o pastor lá, veio e ungiu a gente para fazer aquilo ali. Só que, tipo assim, eu não tinha experiência nenhuma, né? E aí a líder do louvor falava assim, hoje vocês vão ministrar. Aí eu falava, meu pai do céu, eu vou ministrar, velho, o que eu vou fazer quando chegar lá na frente, né? E aí, mano, eu comecei a ver cantores que ministravam, né? Aí eu falei assim, eu tenho que ser assim, né? Eu tenho que desenvolver alguma coisa. Não dá pra mim viver só atrás do teclado. E aí foi assim que eu comecei a cantar. Até que, pra você ver como é que as coisas de Deus é, a gente não entende. O pessoal da liderança do louvor foi o que saiu. Aí foi o cara que tocava. E nesse tempo aí você passou a ministrar louvores, cantar, e daí pra frente não parou mais. Aí eu não parei Cantando, mais. tocando. E aí eu comecei a ter mais entendimento do que eu tava fazendo, né? Aí, falando do entendimento, aí entra aquela lá, qual a diferença? Cantar e adorar a Deus, porque tem muito isso, né? Cantar, a gente canta no chuveiro. Cantar, a gente canta, tipo, vai pra igreja, chegou cansado e canta por cantar. Agora, adorar, você se prepara. Você, antes de ir pro culto, você ora, você tá indo dirigindo no pensamento, você pega, Senhor, que hoje seja um dia abençoado e que através da minha vida eu possa ser um canal de bênção para essas pessoas, que quando eu estiver louvando, que eu diminua e o Senhor cresça. Então é a oração que eu faço toda vez que eu vou para a igreja, que eu venha diminuir, porque também eu não estou ali para me amostrar. E a gente tem que saber disso, que a gente não está ali só para, eu vou fazer mais uma vez, porque eu tenho obrigação. O centro de tudo é Jesus, a oração. Mas assim, tem muitas pessoas que às vezes acham assim, eu vou, porque senão o pastor vai brigar comigo, e se eu não estiver no culto, ele vai falar um montão para mim, né? Eu nunca fui nessa linha. Eu cheguei a falar com meu pastor uma vez, ele até não gostou muito, né? Ele falou, eu falei para ele assim, ele falou assim, você tem que estar aqui. Eu falei, pastor, eu respeito muito o senhor, mas eu estou aqui porque eu quero estar, porque eu tenho vontade de adorar a Deus. Eu não estou por obrigação, porque o senhor quer que eu esteja. Então o dia que eu não vier para a igreja, é porque eu não quero estar aqui e eu não vou fazer uma coisa que... Por obrigação, por rotina. Então eu não faço nada por rotina, eu faço com prazer em adorar, entendeu? Então essa é a diferença de cantar e adorar. E quando você adora, você sente o Espírito Santo tocar na sua vida. Muitas vezes quando eu tô... Ó, pra você ter ideia, eu toco teclado e é difícil tocar e cantar ao mesmo tempo. E eu tenho facilidade de fazer isso, porque eu sinto quando a gente tá cantando assim, fluir, sabe? O Espírito Santo vem, toca assim, eu sinto aquela coisa nas minhas mãos assim, que às vezes a gente vai dar aquela metadinha, não sei se você já sentiu isso, você deve ter sentido. Todo músico dá aquela... E aí você sente que é uma coisa meio sobrenatural, que o Espírito Santo tá agindo naquele lugar. Né? E às vezes eu ficava até me questionando, eu pensava assim, Senhor, eu não quero fazer nada de mim, eu quero fazer, sempre que eu for fazer, que seja para Ti, né? O Senhor me escolheu para isso. Desde o que aconteceu, desde o ventre da minha mãe, né, que a minha mãe batizou comigo na barriga dela, e aconteceu tudo que aconteceu, e ela fez o voto que me entregou para Deus, e eu me sinto que eu sou dele. Então assim, já passei por várias situações, já trabalhei em vários lugares, já trabalhei em call center, fiz faculdade, e hoje o jovem, às vezes usa muita coisa assim, vai pra faculdade e o cara tá dentro da igreja, o jovem da igreja que eu tô falando.
tá dentro da igreja, vai pra faculdade, quando você vê o cara começa a ficar fraco. Por quê? Falta alguma essência. Falta fundamentar a fé na Bíblia. O temor. O temor de Deus que é o principal, né? Lá em Provérbios mesmo fala, né? O princípio da sabedoria é o temor. É o temor de Deus. A gente fala direto isso porque existem momentos que a gente precisa aprender de Deus e conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus e você vai para outros lugares, essas coisas afetam a sua fé. Por quê? Você não tem uma fé tão firme assim. Então, antes de você ir para uma faculdade, começar a experimentar outras coisas, viver outros lugares, se não tiver palavra, se não tiver conhecimento, sabedoria, temor a Deus, você desvia, não tem como. E aí fala, né, que o mundo jaz do maligno, e é mesmo. E uma coisa que eu falo pra você, jovem, que tá aí, embora pareça que o mundo seja essas coisas todas boas, é de se pensar o temor de Deus na sua vida, como que está? Porque muitas vezes, eu já tive situação que quando eu trabalhava no call center, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar no call center. E eu saí da onde eu trabalhava, que era tranquilo, que era tudo um grupo familiar, e acabei parando no call center. Não tenho nada contra call center, mas a situação que lida naquele lugar é pesado. Tem muita coisa assim, difícil de se ouvir. Você ouve jovem falando coisas que você fala assim, caramba, como é que pode um negócio desse? E eu tive que ser luz naquele lugar ali, né? E eu me policiava muito quando eu trabalhava lá. E eu lembro que chegou um certo tempo, falavam assim pra mim assim, Marcos, vamos pra uma festinha da empresa, que não sei o quê. E eu sabia como é que era a festa da empresa, mano. Era os povos fumando, maconha, né? E tipo, eu falava assim, caramba, mano, não curto esse negócio não, cara. E eu vivo num outro mundo, né, meu? Não é pra mim isso, bebida, esse tipo de coisa, prostituição que eu via, né? E assim, eu ouvia meninas falar coisas que eu ficava abismado, né? E eu falava assim, como é que pode jovem desse jeito? E eu vivia num mundo que era cristão, né? Pra mim não tinha aquilo. E quando eu fui pro call center eu comecei a ver um monte de coisa. E aí eu falei assim, eu vou ser diferente nesse lugar. Pra você ver, Deus leva você num lugar que você nem imagina. Nesse call center aí, chegou uma moça em mim e ela falou assim pra mim assim, eu vejo que você é diferente de todo mundo aqui. Eu falei assim, tá bom, legal, né? Ela falou assim, eu falei assim, eu gosto de igreja, eu amo, eu tenho prazer de estar na igreja. E pra mim, assim, estar com pessoas também que não é da igreja é normal. Eu respeito a religião de qualquer um. Pode me falar de qualquer coisa, pode vir me falar coisas que eu não acho que é legal, mas eu respeito, falei pra ela, né? Aí ela falou assim, interessante. Aí eu falei assim, você já foi de alguma igreja? Do nada, eu falei pra ela. Aí ela falou assim, como assim? Ela falou, né? Eu não conhecia a menina do nada a gente começou a conversar. Mas Deus faz uns negócios que você não entende, mano. Então eu deixo Deus me usar nessas situações. E aí eu vi o propósito de Deus que eu tava naquele lugar. A menina pegou e começou a chorar, cara, e começou a falar que ela era da igreja e que ela tinha desviado. Aí eu comecei a falar de Deus pra ela do nada, assim, né? Eu falei, você já pensou o que você está fazendo na sua vida? Se Deus te deu tudo isso que você me falou, por que você está sem seguir Ele? Aí ela pegou e falou assim, é verdade. A gente acabou de conversar ali, ela foi pro lado dela, foi pro meu. Eu não era muito de ficar falando. Se a pessoa falasse, eu falava. Se não, eu respeitava e ficava na minha. Aí passou a semana, né? E era turnos, né, que trocava. Essa menina era da tarde. E essa menina foi trabalhar de manhã. Aí eu peguei e tava lá. Na hora do café, o café era 15 minutos, cara. Não dava nem pra tomar café direito. Aí eu tava lá, a menina vem chega em mim, posso falar com você de novo? Eu falei, pode, né? Normal, eu sempre fui mais brincava com todo mundo. Aí a menina falou assim, eu só queria te falar uma coisa. Eu voltei pra igreja. Eu falei, nossa, mano. Eu senti mó feliz, mano. Eu falei, caramba, através da minha vida naquele lugar, uma alma voltou pro Senhor, né? E aí, assim, essas experiências que eu tive com Deus foi me fortalecendo, entendeu?
E até na igreja mesmo, às vezes eu cantava na igreja, assim, aquele propósito que eu sempre pedi para o Senhor, eu não sabia se estava acontecendo ou não. E aí chegou o irmão, depois que aconteceu isso com essa menina, ela me deu o testemunho dela, falou que ela tinha voltado para a igreja, espero que ela esteja até hoje, que eu nunca mais vi, mas foi um propósito de Deus eu estar ali, que pelo menos uma alma eu tenho certeza que voltou. E aí, passou dali, eu fui trabalhar em outra empresa, fui trabalhar no Itaú, né? Olha só, passei por um monte de empresa, cara. E eu nunca fui mandado embora em nenhuma empresa. Eu sempre pedi as contas. Tanto que quando eu chegar na parte da minha casa, que eu vou te falar, eu consegui, de tanta empresa que eu saí, fui juntando dinheiro e comprei. Mas aí, o que aconteceu? Resumindo, esse tipo de coisa que aconteceu comigo, algumas coisas que aconteceram em serviço. Eu fui parar no Itaú, cara. Trabalhando no Itaú, era a mesma coisa do call center, cara. Um monte de história, de pessoas que saía de noite, só para chegar no outro dia, você vê a alegria das pessoas, dos jovens lá. Uma alegria. Quando chegava lá, passava uma semana, a pessoa começava a se sentir meio deprimida. Aí vinha, sabia que eu era da igreja, né? Aí o pessoal falava, mas o pessoal me respeitava, sabia que eu era da igreja e eu falava que eu era da igreja. Eu nunca tive aquela coisa assim, eu não vou falar porque, né, é chato. Nunca tive isso. Eu sempre tive orgulho de falar que eu era da igreja e tem até hoje. E aí eu conheci outras pessoas, falei de Jesus lá no Itaú. Era o mesmo esquema, você ouvia muita coisa errada, né? Pessoas que saíam de manhã, voltavam à noite. Eu não tenho nada contra, mas a gente sabe que não é legal. Se fosse bom viver as coisas que o mundo oferece, as pessoas não voltavam cabisbaixo, não voltavam depressiva. A alegria acaba, né? Então assim, é momentânea. Eu lembro que uma menina chegou em mim e chegou a falar assim, Marcos, eu tô me sentindo tão vazia, como que é a igreja? Aí eu comecei a falar pra ela. Não sei se essa menina foi pra igreja, essa eu já não sei. Mas teve uma outra que ela tinha um namorado, brigava pra caramba, eu sabia da história dela, e a gente só ficava ouvindo, né? Eu andava sempre com três amigos lá. A gente ficava no estoque e eles ficavam no lugar lá, então a gente só ia levar. Eu mexia com mobilidade, tanto que eu até tenho a unha um pouco grande assim, que a gente mexia nos celulares, tinha que ficar tirando as baterias. Aí eu ficava e ficava tirando. Então a gente dava os celulares todos do Itaú. E a gente ficava levando o celular toda hora para eles. Eles ficavam distribuindo os celulares. Aí, resumindo a história, conheci uma menina lá e ela tinha muito problema, que ela gostava muito do namorado dela. E ela pegou e ela contava a história dela pra gente, né? Na hora do almoço lá. Porque eu briguei com meu namorado assim, assado. Mas eu gosto dele, e aí a gente volta, desvolta. E aí ela sempre chegava triste, ia pra festa. Aí chegou um dia que eu falei pra ela assim, você já pensou em ir pra igreja? Você já imaginou que a sua vida é toda enrolada assim porque você não tem Jesus no seu coração, que você nunca deu uma oportunidade pra Deus? Ela falou, minha mãe já me chamou pra ir pra igreja. Eu falei, por que você não vai com ela? Você se sente tão vazia assim, você briga tanto com seu namorado, por que você não vai pra igreja? Aí ela falava, Marcos, lá é de bobeira, mano. Aí eu falei, tá bom, fica à vontade. Depois você não pode falar que ninguém falou de Deus pra você, já te falei. Aí chegou um certo dia, passou, eu trabalhei lá, foi 2 anos. Quando eu completei, estava perto de sair, os 2 anos, aí acabou meu serviço lá, eu voltei pra onde eu trabalhava, que eu tô até hoje. Já tenho quase 13 anos de empresa, né? E aí eu saí de lá, nunca mais ouvi essa menina. Mas eu sempre dava uma cutucadinha, falava assim, e aí, foi pra igreja? Não, isso aí não dá certo pra mim não. Tá bom, beleza. Até que chegou um dia, cara, que eu saí de lá, nunca mais fiquei sabendo. Só que eu tinha contato com essa menina e com outras pessoas da empresa, né? A gente teve um relacionamento muito bom de amizade lá no Itaú. Aí, adivinha, cara, depois de um maior tempão que eu saí de lá, eu recebi uma mensagem, né, que tinha um grupo do Itaú que eles fizeram, para os que saíram, né? Aí essa menina falou assim, posso te chamar no privado? Eu falei, pode, né? Adivinha? A menina se converteu, levou o namorado se converteu, e ela tá até hoje ela tem um casamento abençoado, e ela me liga
E ela falou assim que através da minha vida ela pegou e foi para a igreja e levou o namorado e hoje está todo mundo lá. Mas, uma satisfação, né? Então, assim, eu queria continuar onde eu trabalhava, porque eu estava bem lá. Acabei saindo, porque eu queria ser gerente ou supervisor. Quebrei a cara, que quando eu fui para essa empresa não deu certo. E aí eu comecei a ir. Fui para o Itaú, fui para esses lugares, só que, tudo é plano de Deus. É, ser luz lá no lugar onde é necessário, né? Eu poderia se envolver e deixar. Só que a gente que está na igreja, assim, até para os jovens mesmo, que eu sempre lidei com jovem, né, na igreja, às vezes é legal falar um pouco sobre isso, que eles acham que a vida da gente é só aquilo ali, né? Acha que nunca passou por dificuldade, e acha que isso acontece com eles. Eu gosto de um monte de coisa. Eu faço surf, eu ando de bicicleta, eu nado, mas no meu tempo de Deus, eu não largo mão por nenhum do que eu gosto de fazer. Então, assim, às vezes as pessoas chegam a mim assim, como é que você consegue nadar? Como é que você consegue surfar? Como é que você consegue andar de bicicleta? Porque tudo que eu faço eu ponho Deus em primeiro lugar e eu consigo tempo para fazer tudo isso daí. E não me atrapalha. O tempo de Deus guardadinho. Cara, se você fala para mim assim, o culto na minha igreja é às 18, eu todo sábado e todo domingo, no sábado tem ensaio 5 horas, eu tô lá. O culto começa às 7, então chega às 5, sai às 9. Mas eu tenho um prazer em fazer isso. Para mim não é nada demais fazer isso. Então, eu só tenho a ganhar, então Deus só tem me abençoado. E assim, eu não faço para ganhar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele sabe disso. E eu morava numa casa que meu pai construiu, né? E eu tinha muito problema com meu irmão do meio, né? Então, assim, era a briga constante no quintal. Meu pai pegou, eu sou filho de pastor, chegou uma época que acabou meu pai caindo, e aí eu tinha acabado de casar, minha mãe ficou sozinha, morava no quintal, então assim, pra mim foi uma coisa de louco, né? Tipo, meu pai era pra mim a minha referência, de repente acontece um negócio desse. E aí foi difícil pra mim, e que sempre meu pai era minha referência. E aí, pra mim, o casamento é único, como que Deus coloca ali na palavra. E muita gente acha que casamento é assim, eu vou ver como é que é essa ideia. Se não der certo, não funciona assim. Então, assim, se você quer ter um casamento, uma coisa correta, legal, você tem que colocar Deus em primeiro lugar e escolher, cara. Eu casei com 18 anos. Novinho, né? A minha esposa tinha 16. Ela não era cristã. Aí, quando eu lembro que a gente sabe sobre o julgo desigual, que não é legal e é um risco, né? Você namorar com pessoas que não têm o mesmo pensamento, a mesma fé que você. E ela não tinha, né? E aí, assim, eu vinha como... Você sabe que em criança, quando nasce na igreja, você vem naquela assim, eu vou casar com aquela menina, a filha daquele pastor, e o povo já vai falando. Daí o outro pastor, que é amigo do seu pai, vai casar com tal pessoa. E você vê que não é assim, Deus nunca sabe, você nunca sabe o que Deus quer realmente pra você, né? E aí você fica naquela doideira, mas eu tenho que casar, ou eu vou ficar sozinho. Relaxa, não é assim. Aí eu tive uma decepção, né, quando eu era novo, e eu achava que ia casar com aquela menina da igreja, mano. Eu era sempre novinha, a menina era mais velha que eu, velho. Eu tô contando tudo misturado assim, mas eu acho que vocês estão entendendo aí. Aí, resumindo a história, chegou um dia da minha vida que eu tive uma decepção, eu falei, não quer saber, eu não vou namorar mais com ninguém. E eu sempre fui certinho, nunca quis atrapalhar, assim, hoje em dia o jovem vai lá, dá um beijinho, fica com uma, fica com outra, tudo é normal, né? Pra mim isso não é normal. E não é normal, se a gente parar pra pensar, não é normal. Não precisa nem parar, né? Só pensar, né? Não é normal pra um cristão, não é normal. Você tem que imaginar o quê? Você quando tá sozinho, você que é jovem aí. Embora você ache que tá sozinho, você não tá sozinho. Lembra que Deus está te vendo em tudo que você faz. Então eu sempre tive isso comigo, eu tô sozinho, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo,
Só que, tipo assim, pô, Deus tá me vendo. E aí, como é que vai ser o dia que Deus vir cobrar isso de mim? Então, pensa um pouquinho aí. O que vai ser quando Deus me cobrar o que você fez aqui? Então, eu sempre tive esse pensamento. Aí, chegou um dia que eu falei assim, tava dando tudo errado. Eu encontrei minha esposa. Sabe como é que eu encontrei ela? Tava jogando bola lá. E aí, a vizinha que gostava de mim lá, você acha uma vizinha? Aí eu falei assim, ô vizinha, eu não gosto de você, só sou seu amigo, não quero saber de você não dá certo. E outras coisas que vocês gostam, eu não gosto. Aí apareceu a Susan na minha vida, eu encontrei com a Susan. Aí foi a primeira menina que eu cheguei a dar um beijo de verdade. Né? Que as outras eu ficava com medo, cara. É aquele negócio, né? Eu colocava o braço assim, ficava com medo da menina dar um tapa na cara. Ou falei assim, pô, vai que a menina vai achar que eu tô querendo aproveitar dela. E era assim, né? Foi bom na minha vida isso daí. Era muito temor de Deus, né? Aí quando alguém chegava muito com um papo meio furado pra mim, eu era meio, como eu fui sempre da igreja, acabava sendo meio bobão. E aí quando chegava a menina espertona pro meu lado assim, vinha com ideia, aí eu já saio de perto, tá ligado? Eu falava assim, opa, peraí, não vai dar certo isso daí não, porque quando chegar perto do que você quer, eu sei que Deus não acha legal, então eu me sentia já mal, eu saía fora e acabávamos namorando, ficava na minha. E aí você sabe como é que é aquela vida de tocador, né? Todo mundo que chega na igreja acha que, Tocador. Aí fala assim, tocador, é músico, então assim, você vê que aquelas jovens tudo fica de olho em você. Só não no baixista, né? O cara é feio. Só não no baixista, né? O baixista é o excluído do louvor. Não é nada, baixo. O cara é feio e aí fica aquele negócio. Mas assim, eu nunca dei muita trela pra esse tipo de coisa, eu ficava na minha. Aí quando eu conheci a Susan, foi muito interessante, porque assim, na hora que eu vi ela, eu falei assim, mano, eu não ia conhecer ela. A vizinha chegou lá falando que tinha uma menina pra me conhecer e eu já tava meio assim, porque tinha acontecido com essa menina aí, eu tava desgostoso, né? Decepção, né? Aí eu nunca imaginei que ia acontecer isso comigo, pô, tô na igreja, aconteceu um negócio desse. Eu fiquei meio decepcionado, né? Eu falei, cara, eu não quero saber mais de nada. Aí conheci a Susan, aí eu falei assim, quer saber essa menina aí? Eu nunca fiz isso, eu vou zoar essa menina. Vou catar ela. Vou catar ela. Aí pra você ver, né, como é que Deus é, né? Da Suzy vendo esse podcast. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, fiquei com ela, né, dei um beijinho nela, primeira vez que eu dei um beijo numa menina. Mano, dei um beijo nessa menina, nunca mais eu esqueci dela, cara. Porque a partir daquele dia lá, eu falei pra ela assim, eu não quero nada com você não, vou continuar do jeito que eu tô, né. Você imagina, você fica com a pessoa e depois você fala que você não quer nada, aí nunca mais eu vi ela, mano. Por causa que eu fui, eu achei que eu fui um cara, não foi muito legal o que eu fiz. Eu nunca tinha feito nada assim de errado com alguém e acabei fazendo com ela. Magoei ela de falar isso. Aí passou anos e anos, né? Não namorei mais. Aí tinha aquelas situações de, eu quero ficar com você e eu não acabava não ficando com ninguém. E que não achava certo. Depois de mais ou menos uns 2 anos, cara, aí isso aí a Suza tinha uns 13 anos, quando aconteceu. Aí aconteceu várias coisas, né, na minha vida aí. E eu não tinha mais namorado, não queria nada. Aí eu falei assim, mano, passei na rua, adivinha quem eu venho passando de bicicleta? A Suza. Nossa, na hora que eu vi a Suza, fiquei com meu coração daquele jeito, começou a bater, né? Aí começou a bater. Aí eu falei assim, mano, essa menina eu quero pra mim, cara. Eu beijei ela, dei uma mancada com ela, falei que não queria nada aquela vez. E aí, mano, aí eu vi que... Eu falei assim, aí eu fui orar, né? Fui orar mais uma vez, eu falei, Senhor, eu quero aquela menina pra mim. E eu quero casar com ela. E é ela que eu quero. Aí eu peguei, vi essa menina na rua, só que ela não falava mais comigo, imagina, né? Não foi legal o que eu fiz com ela, né? Aí até que chegou um dia, cara, meu irmão tava na rua, viu ela e eu vi ela de longe, né? Porque tinha um campinho perto de casa e a casa dela era lá embaixo. Eu falava, caramba, ela tá lá embaixo andando de bicicleta, ficava andando de bicicleta, né? Mas ela não vai querer falar mais comigo. Aí eu falei, foi a primeira vez que eu tive coragem, hein? Eu falei, falei pro meu irmão era pequenininho, falei, vai lá, chama ela,
fala que a mãe tá querendo falar com ela. Aí ela... O golpe tá aí. Aí eu falei, foi a primeira vez, né, que eu fiz isso. Aí, quando chegou lá em casa, ela falou assim, ô dona Marlene, você quer falar comigo o quê? Eu nem conheço ela direito, eu fiquei com seu filho há muitos anos, mas não quero nem saber dele. Aí eu falei assim, não, quem quer falar com você sou eu, né? Só pra você ter ideia. Aí eu falei pra ela assim, quem quer falar com você sou eu. E aí a gente começou a conversar, cara. E ela já me deu um corte, cara. Você tá nervoso até agora. Eu fico, só de pensar a situação. Aí eu fico até enrolando o seu filho puxando aqui. Tá tenso, pô. Mas faz parte. Relaxa, pô. Ela já tá casada com você. Fica em paz. É só pra descontrair. Aí o que acontece, né? Ela pegou, cara, e chegou lá em casa e falou assim, eu não quero. Você sabe que eu não quero nada com você, né? Eu falei, eu sei, né? Eu sei que eu dei uma mancada muito feia com você e eu tô aqui hoje pedindo pra você vir aqui pra pedir perdão pra você. Porque o que eu fiz com você não foi legal, né? E o meu sonho é casar com você. Nem que eu tenha que esperar o que eu tiver de esperar. Ela falou assim, você pode ficar esperando, porque eu já tenho namorado. Aí eu falei, meu pai do céu, tomei. E eu pensando assim, né? Eu falei assim, mas eu já tinha orado. Então eu confiei, eu falei assim, tá bom, não tem problema, você pode continuar aí, você pode continuar namorando, o dia que você quiser eu tô aqui e eu vou querer ficar com você, pra casar, não vou querer só namorar. E aí, eu sabia que aquilo ali ia dar uma coisa, cara. Aí a gente começou a conversar e começou a chegar perto do outro, parecia coisa de filme. Quando foi ver, eu dei um beijinho nela. E aí, a partir daí, ela foi embora, ela falou assim, ela não era da igreja, né? Eu era. Ela não era cristã, não tinha se convertido ainda. Mas aí, pra você ver, onde eu vou chegar, não tô só contando do meu relacionamento. Tá querendo chegar na casa lá, não. História completa. Aí, através da minha vida, a minha esposa hoje é uma bênção, ela ministra na igreja, se converteu de verdade, cara, que hoje ela às vezes até prega pra mim lá em casa. Eu vou te falar. E a minha esposa pra mim é tudo na minha vida, né? Tipo, pra você ter ideia, vou fazer 25 anos de casado. Quem acha que casar novo é ruim, não é ruim. Hoje eu tenho uma experiência muito boa. Hoje eu vivo com a minha esposa. O mesmo amor que eu tinha quando eu conheci, eu tenho hoje. Ruim é casar errado, né? Então, assim, isso eu contei um pouco pra vocês verem que casar novo não é essa coisa que o outro fala assim, e ficar com um monte de gente também não vai levar a lugar nenhum. Então, quando você põe Deus no caminho, eu poderia ter dado errado, porque eu escolhi uma pessoa que não era de lá da igreja, né? E nós somos ensinados que nós devemos ter pessoas que têm a mesma fé. Mas, pela misericórdia de Deus, ela pegou, aceitou a Jesus. Hoje ela é uma bênção na igreja, ela é líder lá do grupo de louvor também. Eu ajudo eles. Tem as lideranças, mas eu sempre ajudo na música, né? Então, quando você fala de música, hoje eu ajudo todos os grupos da igreja em questão de louvor, tirar a tonalidade de louvor. Então, eu sou o tipo do cara assim... criar arranjo, essas coisas. Às vezes eu sou até meio chato com você, que você sabe que eu não tiro nota de CD. A pessoa chega em mim assim e fala assim, vem tocar, você tem que tocar, tirar o CD. Eu lido muito assim com a igreja na situação. Na igreja não é todo mundo que sabe música, não é todo mundo que é cantor. Então eu vivo e sempre vivi numa igreja humilde, numa igreja que pessoas vão chegando e vão aprendendo as coisas. E tem pessoas que não sabem ainda. E para saber música você sabe muito bem, você toca, não é fácil. E a pessoa vai cantar na tonalidade dela, né? Sim, e hoje assim, através da minha vida eu consigo ajudar pessoas do jeito que eu sei tocar e que Deus me colocou, né? Que é tocar no transposer lá, que nem todo mundo gosta, mas é um jeito que eu tiro e eu consigo tirar a música de qualquer jeito. Não de qualquer jeito para fazer de qualquer jeito. Eu consigo tirar de ouvido, você canta, eu vou e tiro a tonalidade. Funciona, né? Funciona, cara, funciona. É muito bom. No final das contas, nem eu entendo o porquê funciona, mas funciona. E Deus me usa dessa maneira. Quer perguntar mais alguma coisa? Você tem que contar da casa que você deu spoiler aí, você tem que ter você casou, tá casado. Galera, você assim, vai contar da casa. Se você tem um sonho,
coloca Deus na frente, que você vai conseguir o sonho. Mas você também tem que... Nada vai cair do céu. Trabalhar. Duro. Só que a essência de tudo é o quê? Eu sirvo a Deus, primeiro eu faço as coisas para Deus. O que vem é bênção de Deus. E aí eu tinha um sonho de comprar minha casa. Que nem eu te falei, eu morava no quintal do meu pai. Então eu fiz a besteira de construir no quintal do meu pai. Então eu morei 15 anos no quintal do meu pai. Construí minha casa com meu dinheiro. Com os meus 18 anos eu consegui comprar meu carro, trabalhei e consegui comprar meu carro. E aí, quando eu pensei em casar com a Susan, eu falei assim, agora eu vou casar, vou ter que vender o carro para fazer minha casa, né? E fui inventar de fazer a casa no quintal do meu pai. Se você tem a oportunidade de não construir no quintal do seu pai, não constrói. Porque a casa do seu pai, a casa do seu pai é a casa do seu pai, não é a sua casa, não é a casa da sua família. Quando você faz uma família, você tem que construir a família, nem que você more de aluguel, entendeu? Então assim, eu não fiz isso, eu parti para vou construir na casa do meu pai e morei lá 15 anos. Tive muito problema, porque quando tem família misturado, irmãos acham que é dom de tudo, né? E aí você tem um problema, né? Porque quando aconteceu com meu pai se separou da minha mãe, que eu te falei que aconteceu lá, né? Aí eu tive uma dificuldade muito grande. Por quê? Meu pai se separou da minha mãe, foi embora, minha mãe ficou sozinha. E aí teve aquele negócio, agora vai dividir a casa e vai ficar pros filhos, cada um vai ficar com a sua parte, só que meus pais morreram, né? E eu nem quero que eles morram, eu quero que eles continuem sendo dono da casa. Eles continuam sendo dono da casa, mas os meus irmãos acham que não, que a casa era de todo mundo. Então eles poderiam mandar, e eu nunca pensei assim. Eu não achava que a casa era minha. E aí, até que aconteceu que eu tive muito problema com meu irmão mais novo, né? Ele acabou seguindo coisas erradas, né? E aí a gente teve as consequências dele no quintal, né? Tinha as consequências, minha esposa ficava, meu pai do céu, a gente tem que ficar passando por isso aqui nesse quintal, e era aquilo, e o cara também era dono, e eu tinha esse problema. Até que um dia eu falei assim, a gente não vai passar mais por isso. A gente não serve um Deus que tudo pode, que tudo faz. Ele não fala que se a gente tiver a fé no grão de mostarda, a gente vai conseguir. Aí eu falei pra ela assim, quer saber? Vamos procurar uma casa. E aí a gente foi procurar uma casa que a gente achava que cabia no nosso bolso. E aí, quando foi ver, a gente fez lá, foi na caixa lá pra fazer, e o cara fez lá o valor que dava na casa lá, o máximo que eu consegui era 180 mil financiado, né? E eu não tinha um centavo no bolso, não tinha dinheiro. E aí eu falei pra ela, a gente vê, né, se a gente consegue, pela caixa, né? Aí fomos lá, a gente ia comprar uma casa, sabe ali na Vila Janiza? Aquela rua da feira? Sei. Você já imaginou morar na rua da feira? Domingo é um dia de feira. Você não ia conseguir nada. Aí, e a gente não entendia, né? Conseguiu a casa lá e tava tudo certo, cara, pra conseguir a casa. Só que o cara tava com problema no documento. Aí começou a dar um monte de problema, né? Aí liberaram só 180 mil. Aí deu errado, cara. E a gente doido pra conseguir uma casa. Aí chegou um momento lá que o cara falou assim, o documento não saiu, tem que fazer não sei o quê. E aí a gente falou assim, poxa, a gente vai perder a oportunidade, né? Não vai conseguir. E era 180 mil só que a gente tinha. E era a casa usada com um taco. Você lembra de taco? Eu lembro. Era zoado o taco, hein? Quando você levantava os tacos cheios de barata lá, então, zoado. Aí eu falei, mas é o que eu tenho condição de comprar, né? Vou ter que fazer tudo de novo. Aí deu errado, cara. Pra você ver que às vezes a gente quer tantas coisas e não deixa o tempo de Deus agir. E eu tinha pedido para Deus, né? Senhor, me dá uma coisa assim, e aí a gente fica pedindo, às vezes Deus acaba dando. Mas Deus foi misericordioso comigo e deu errado. Aí chegou um cara de uma imobiliária lá que eu nem conhecia. Ele falou assim, você está procurando a casa e tal. Eu fui perguntar em outra imobiliária, né? Aí tem um lugar aí que tem uma casa nova tal, zeradinha, você não quer ir lá? Aí a minha esposa, Marcos, você é louco, você vai lá ver essa casa? Casa nova? A casa deve ser muito caro, como é que a gente só tem 180 mil, a gente vai conseguir? Aí eu falei pra ela assim, né, porque a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que colocar nossa fé em prática. Eu tenho fé que Deus pode dar. Você tem? Eu falei pra ela, né? Ela falou, tá bom, você quer ir, a gente vai.
Aí a gente chegou lá, casa, meu, quando eu olho a casa, eu falei, nossa, mano, que casa da hora, novinha, ninguém tinha entrado, com um jardinzinho verde assim. Aí eu falei assim, meu, caramba. Aí o cara veio falar pra mim, eu falei, quanto que é essa casa aqui? Ele falou, 320 mil. Sério, mano, 320 mil. Aí eu falei assim, a Caixa só disponibilizou 180. Aí a minha esposa falou assim, vamos embora, deixa pra lá isso aí. Eu falei, não, eu não vou embora não. Eu falei, eu confio em Deus. Se for pra ser nossa, vai ser. Se Deus achar que é pra ser nossa, a gente vai conseguir. Aí o cara foi embora e falou assim, se eu conseguir fazer que eles liberem lá esse valor dessa casa, tudo bem pra você, fecha o negócio? Eu falei, pode fechar. Mas, mano, Você espera, eu fui na fé, cara, porque eu recebia pouco, ganhava R$ 1.200, a Suza recebia um pouquinho a mais, chegava a uns 2.000 lá. E aí, por isso que era pouco o valor que eles tinham disponibilizado. Mas eu falei, meu, se Deus me der condição, ele vai me dar de condição de eu pagar a casa, né? E aí foi que, mano, cara, na outra semana, o outro levou uns 3 meses pra me falar da casa velha. Aí, o outro, em uma semana, o cara me liga, o cara fala assim, Marcos, foi aprovado lá os 320 mil, só que você tem que dar uma entrada. E eu não tinha dinheiro, mano. Eu tinha a moto e tinha um carro, né? Tava pagando ainda. Aí eu falei, aí eu fiz as minhas contas. Falei assim, eu vou dar o carro, comprar um carro mais velho, né? E vou dar a moto. Só que tava faltando 10 mil reais, mano. Aí eu falei assim, agora, onde eu vou conseguir esses 10 mil reais? Aí até que certo dia, já tava tudo certo, né, pra comprar a casa. Deus já me deu, né, condição. Pensava que não tinha, mas eu botei minha fé em prática, né. Aí vem o dono da empresa onde eu trabalho, né, ele falou assim, vai fazer muito tempo que vocês trabalham pra mim, assim, e eu queria dar um presente pra vocês. E ele sabia, ele falou assim, esse dono, ele sempre fala pra gente assim, você tem um sonho, luta por esse sonho. Aí eu já tinha Deus para me dar força. E eu sempre confiei em Deus. Mais do que o cara falou, o chefe falou. E aí o cara vem e me fala assim, eu senti de te dar um valor. E era o valor que eu tava precisando para dar a entrada no documento da casa. Aí financei a casa desse jeito, cara. Glória a Deus. E aí ainda você não sabe, né? Lembra que eu falei que eu trabalhei em um monte de lugar e eu saía? Ainda Eu tinha nunca um fui. valorzinho. Tinha uns valorzinhos que juntou tudo e hoje estou pagando minha casa. Falta, com hoje, para você ter ideia, no dia quando eu comprei a casa, o senhorzinho que vendeu a casa, ele falou assim pra mim, eu senti que foi Deus que usou ele naquela hora. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você acha que às vezes não consegue pagar essa casa aqui, mas você pode ficar tranquilo. Um cara que nem era crente, hein? Ele falou, você não vai durar 10 anos pra você pagar a sua casa. E com o financiamento que eu fiz, eu ia pagar minha casa com 65 anos, cara. Eu ia estar velhinho, imagina. Eu ia fazer o quê? Pagando o resto da minha vida? Mas tá bom, né? Que Deus dá, tem que agradecer. Aí você pode falar assim, mas Deus não te deu ainda, que você vai ficar pagando. Mas Ele me deu condição de eu pagar. Depois disso que aconteceu, meu salário aumentou. O salário da Suza aumentou do nada lá. Eu comecei a alugar, porque faço locação de equipamentos, né? E eu comecei a alugar mais equipamentos, apareceu mais cliente. E aí meu salário foi subindo. Aí quando eu fui ver, tô conseguindo pagar a casa, eu e ela. E hoje, para você ter ideia, sabe quanto que falta para me pagar minha casa? Falta o quê? Uns 2, 3 anos? 2, 3 anos. Ei. Você acredita? E eu tô o quê? Com 44, vou fazer 45. Então assim, e aí Deus ainda me deu o quê? Agora a condição de construir no interior, que eu nunca imaginava. E fiz um novo financiamento de uma casa para mim poder descansar um pouco, né? Fazer tudo. E eu já coloquei em prática, sabe o quê? Eu consegui esse terreno, estou construindo, já está quase terminando esse novo financiamento, porque a casa eu já vou terminar de pagar, se Deus quiser. Já falta só 3 anos, então é rapidinho. E Deus deu uma estratégia pra gente pagar. Chegou um cara e falou assim, você pode amortizar isso aqui assim, fazer assim, porque eu fiz assim. E foi assim que eu consegui pagar minha casa antes do tempo. E aí o que eu fiz? Eu vou ter essa casa nova e eu já coloquei um propósito.
Primeiro dia que eu botar o pé nessa casa, a gente vai fazer um culto de ação de graça e de agradecimento. Glória a Deus. Vou convidar vocês aí. Marca a data aí. Glória a Deus, cara. Tudo isso é pra glória de Deus. Galera, você que tem um sonho, você que tem um objetivo, coloca nas mãos do Senhor Jesus. A vida do Marcos nos mostra que Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de nos livrar da morte, Ele é capaz de nos dar uma casa, de nos dar um casamento. Então você que está passando por uma dessas situações, não se preocupe não. Se preocupe não, porque Deus é Deus. Eu quero agradecer o Marcão por essa conversa. Valeu, eu que agradeço. Agradecer o Marcão por contar a história dele, a vida dele, os sonhos dele relatados aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, aprendido com essa conversa e entendido que acima de tudo, acima dos talentos, dos dons, existe um Deus que pode todas as coisas. E lembre-se, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço. Até mais. Tchau.